Deus, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a tua vida. Deus te abençoe ricamente. Amém? Eu gostaria de trazer uma breve reflexão, né? Pois nesses vídeos nós damos preferência para os vídeos curtos, né? Que pode alcançar mais pessoas, né? No caso, não é propriamente uma pregação do Evangelho, né? Uma pregação ela tem que ser mais consistente. Quando nós pregamos na igreja, nós pregamos de forma diferente, né? Você está pregando em pé, você está pregando sentindo, né, a unção que está no lugar, né? Então é totalmente diferente. Aqui é mais uma palavra de reflexão mesmo, né? Para você refletir no que a palavra de Deus diz. O tema dessa palavra é perdão e libertação, baseado no livro de João, capítulo 1, versículo 9, né, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a imundície. Então, se a gente confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo. Veja bem, confessar o pecado não é uma tarefa automática, né? Como muitas pessoas fazem. Por exemplo, a gente tem que fazer uma reflexão de como foi o nosso dia e onde a gente pecou, né? E de preferência, até você anotar, né, aquela parte da tua vida, da tua história ali, daquele dia, que você detectou que você pecou. Quando você detecta um pecado, é muito importante que você se arrependa dele, né? Você pode até anotar esse pecado, né? Manter aquele velho hábito, né, de escrever num diário o pecado. Estou brincando. Você pode pegar no bloco de nota do teu celular e anotar. Quando você estiver mais tranquilo, seja à noite ou seja qualquer horário do dia que você quiser, você pode colocar aquele pecado diante do Senhor. Fala, Senhor, olha, eu pequei, né? De preferência, se der para ter uma retratação, se tiver pessoas envolvidas, né? Seria até melhor, né? Porque se a pessoa se sentiu ofendida, você já se conserta ali com ela, né? E continua o relacionamento com a pessoa, né? Então, é importante você pedir perdão para o Senhor dos seus pecados. É isso que traz leveza na nossa vida. O perdão, muitas vezes, é um bálsamo para a nossa alma. Quando nós pedimos perdão, é um bálsamo, né? A gente se torna um ser humano melhor, uma pessoa melhor, né? Quando nós pedimos perdão. A gente tem que tirar a questão religiosa. Tem muitas igrejas que, quando uma pessoa peca, a primeira coisa que ela faz é tirar a pessoa da Santa Ceia. O líder, né? Então isso foi uma prática muito comum durante os anos. Hoje é um pouco menos, né? Hoje as igrejas são mais assim, tem mais conhecimento, né? É mais doutrinada, entre aspas, né? Quando eu falo em doutrina, eu falo de ensinamento, tá? Bíblico. Eu não falo de costumes e usos, né? E visões de cada líder. Não é sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo em doutrina, eu falo de ensinamento, porque a palavra doutrina significa ensinamento. Ensinamento da palavra, né? E certas igrejas, quando o cidadão ele pecava, a primeira coisa que eles faziam é tirar o cara da Santa Ceia, que é um contrassenso, porque se a pessoa, se a ceia é para o fortalecimento espiritual da pessoa, no qual a pessoa vai confrontar a si mesmo naquele momento, vai pedir perdão e vai se reconciliar, né, com Deus, né, não com a igreja, nem com a religião, nem com a denominação, ela vai se reconciliar com Deus. Então a primeira coisa que a igreja como organização ela faz é tirar esse privilégio da igreja, né, de se reconciliar com Deus através da Santa Ceia. Então isso é muito errado. Existem muitos erros da igreja, né, que com o tempo vai sendo consertado. Esse erro, muitas igrejas já consertou, né, esse erro, né?
Outras ainda que são mais tradicionais ainda insistem nesse erro, né? De querer impedir a pessoa que tome Santa Ceia, ou que a pessoa vá a público, né, num dia de culto e peça perdão para a igreja porque pecou. Então, são práticas que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, né? Em certos casos, a Bíblia orienta que a pessoa se reconcilie com a igreja, em certos casos, quando envolve outras pessoas, certo? Quando envolve escândalo com mais pessoas, a igreja ela pede que se faça essa retratação diante da igreja, entendeu? Então, agora, quando é pecado pessoal, não. A pessoa não precisa fazer isso. Mas quando envolve outras pessoas, envolve um escândalo envolvendo várias pessoas, a pessoa tem que chegar em público e pedir perdão para a igreja, certo? Pelo constrangimento que causou às outras pessoas e à igreja. Aí tudo bem, aí a Bíblia ela dá respaldo para isso, né? Agora, a Bíblia não dá respaldo para afastar a pessoa da Santa Ceia, tá? A Bíblia não dá respaldo quando o pecado da pessoa é pessoal, é uma coisa que a pessoa cometeu e não envolveu outras pessoas. Aí ela não precisa chegar diante da igreja, né? Então, a gente tem que separar o que é religioso, o que é da igreja como organização e o que é da igreja como organismo. A igreja como organismo, ela tem que se retratar diante de Deus, ela tem que tomar a Santa Ceia para se fortalecer, ela tem que ter reflexão sobre o assunto. Se ela tiver cargo, o líder pode afastá-la do cargo, dependendo da situação, né? Dependendo da gravidade, né, da situação, ele pode ser afastado dos seus cargos, né? Ou até extinto dos seus cargos e nunca mais tomar posse desse cargo, dependendo da gravidade do que ele fez. Ok? Então, fica aí a minha reflexão em relação ao perdão e à libertação, tá? Que você possa chegar diante de Deus sem medo, né? E pedir perdão pelos seus pecados e se reconciliar com Deus e ter a sua comunhão com o Senhor. Um abraço, fica com Deus. Olá, graça e paz, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de trazer uma reflexão que ela tem como tema relacionamento saudável. Amém? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz assim: assim em tudo façam pelos outros o que queres que vos façam. Ou seja, quando você for fazer alguma coisa para alguém, faça como se fosse para você mesmo. Isso em qualquer coisa. Isso é no trabalho, isso é no relacionamento diário com as pessoas, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Faça um serviço para o seu patrão, para a pessoa que te contratou. Faça como se fosse para você, né? Eu sou prestador de serviço, né? Eu não dependo da obra, né? Como muitos pastores, né? Trabalham na obra 24 horas. Eu presto serviço, né? Eu tenho uma empresa de prestação de serviço. E a mulher veio elogiar nosso trabalho. E eu disse para ela: você sabe por quê que você está gostando? Porque eu fiz esse trabalho como se fosse para mim. E eu sou muito exigente. Aí ela deu risada. Entendeu? Então, a gente tem que fazer como se fosse pra gente, né? Então, se você passar por cima, se você esculachar o serviço, se você fazer de qualquer maneira, né? Querendo ir embora, querendo receber rápido, querendo... não é bom. A pessoa se sente lesada. Mas quando você faz as coisas com tranquilidade, calma, quando você é num relacionamento, você procura não ofender, não magoar, como se você está tratando a pessoa como você quer que as pessoas te tratem, né?
aí você vai começar a entender o amor de Cristo, né?